Bem-vindos, bem-vindas ao terceiro e último dia da segunda jornada do EBEP Rio, Comum em Transe, Psicanálise, Neoliberalismo e Insubmissão. A mesa desta manhã tem por título Se a Canoa Não Virar. Integram esta mesa Maria Borba, Luiz Paulo Martins e Rodrigo Ventura. Maria Borba é artista com vasta e diversificada obra e trabalha na interface entre a cosmologia moderna e outras áreas de conhecimento. É mestre em cosmologia e gravitação pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. É doutoranda em literatura, cultura e contemporaneidade na PUC Rio de Janeiro. Luiz Paulo Martins é psicólogo clínico e psicanalista, membro do EBEP Rio, doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Estudos Psicanalíticos da Universidade de Paris. Rodrigo Ventura é psicanalista, membro do EBEP. Essa mesa terá a duração de pouco menos que 2 horas, visto que, conforme a programação, às 11h30, teremos a conferência da cacica da aldeia Apido-Paru, da terra indígena Tadarina, Majur Traitoú. Bem, à semelhança dos dias anteriores, registraremos no chat alguns avisos e recomendações importantes. Esqueci de me apresentar. Eu sou Bianca Cortes, psicanalista, membro do EBEP Rio. Por fim, para começar, passo a palavra para Maria Borba. Bom dia, Maria. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao convite me feito pelo EBEP, através do Bruno Siniscalchi. É um prazer poder estar aqui junto com vocês. Bom, eu vou ler. Vamos lá. Como pensar o comum? Essa pergunta chega a mim em meio a um trabalho de pesquisa em que procuro propor algum tipo de diálogo entre a forma com que uma certa corrente da cosmologia moderna vem se pensando e alguns sistemas de pensamento indígenas, mais especificamente a cosmologia Araueté, povo pertencente à família Tupi-Guarani, que hoje vive em uma aldeia única no Médio Xingu e que foi estudado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro na década de 80. É através dessa pesquisa que me proponho aqui a pensar nessa questão. Esse diálogo vai acontecer na forma de uma tradução, mas de uma tradução perspectivista. A situação a qual me propus enfrentar, e que talvez seja o ponto principal de interesse para esse debate, é que esse encontro que quero criar é constituído por mundos ontologicamente díspares. Um que parte da hipótese de uma natureza única e de uma concepção de mundo que a compreende como um mundo lá fora, independente dos seres que nele habitam, e outros, os mundos indígenas, que, ao contrário, militam pela existência de múltiplas naturezas e que, como causa dessa multiplicidade, possuem, inclusive, uma outra concepção daquilo que chamamos por natureza. Como eu não sou antropóloga, não realizei um trabalho de campo e não presenciei nenhuma situação concreta onde o diálogo entre esses saberes fosse necessário de acontecer. Diante disso, me vi buscando uma maneira de lidar com esse encontro e que não se resumisse a uma busca por pontos de contato, analogias, ou mesmo apontasse para diferenças já tão conhecidas entre aquilo que hoje nos referimos como pensamento ocidental e pensamento indígena, mas que sim pudesse apresentar uma terceira via de reflexão oriunda da maneira como as especificidades de cada um desses universos pudessem lançar luz umas sobre as outras. Dito isso, começo minha pesquisa com essa questão: como criar essa relação entre diferentes mundos que, como vimos, não falam a mesma língua, não vivem no mesmo mundo? Num texto de 2004, Viveiros de Castro
situado então em um movimento interno à antropologia, mais conhecido como virada ontológica, que se caracteriza, entre outras coisas, pela necessidade de uma atuação radical no sentido de levar a sério o pensamento do outro, propõe uma reflexão acerca da própria tarefa da disciplina, chegando à formulação de uma antropologia perspectivista, que possui como método um procedimento de tradução que acontece pelo que ele chama de equivocação controlada. Esse método se compreende assim como parte de um esforço conjunto de tentar compreender outros sistemas de pensamento através de uma disposição de alterarmos o nosso próprio arcabouço conceitual. Essa maneira de pensar o exercício do antropólogo vai emergir de uma articulação entre a questão que é formulada internamente à disciplina, que tipo de tradução a antropologia deve fazer, e a maneira com que determinados grupos indígenas amazônicos praticam, pensam, isso que entendemos por tradução. Nesses universos indígenas, num contexto onde diferentes tipos de seres estão implicados, ao se transitar entre os universos onde cada tipo de ser habita, acontece algo que também pode ser chamado de tradução. Nesse contexto, esses seres, tanto humanos quanto não humanos, são caracterizados por possuir um mesmo tipo genérico de alma, isso é, uma mesma subjetividade. Tanto bichos quanto pedras ou homens têm humanidade e vivem em condições sociais similares aos humanos que habitam a aldeia, significando com isso que interagem com seus mundos com as mesmas categorias que nós, como comida, inimigo, bebida, guerra, irmão, festa, etc. A questão da tradução aparece, então, quando se começa a compreender o que acontece quando dois tipos de seres diferentes se encontram nesses universos. E o que aparece de notável é a diferença entre aquilo que cada um vê diante da sua própria humanidade. Assim, no exemplo clássico que envolve índios e onças, aquilo que ela identifica como comida é identificado por ele como sangue. Até aí a gente vai, pois poderia estar diante de seres que enxergam o mundo comum de maneiras diferentes. Porém, o ponto se faz quando se compreende que o mundo não é composto de outra coisa, senão desses diferentes tipos de seres, e que não há um ponto de vista que se singularize em relação aos outros, e que, enfim, possa revelar a coisa em si. Em outras palavras, não há um mundo comum sobre o qual os diferentes pontos de vista podem estar falando. O que há é a constatação de diferentes mundos em contato. Pensando essa praxis como uma prática de tradução indígena, a questão que o autor se coloca é de que forma seria possível pensar a prática tradutora antropológica à luz das traduções realizadas por esses índios. Dito de outra maneira, o que um índio perspectivista falaria da nossa atividade tradutora, isso é, daquilo que entendemos por tradução. É fazendo esse outro modo de praticar a tradução se dobrar sobre aquilo que tradicionalmente se compreendia como tradução cultural, que Viveiros de Castro vai, então, caminhando com outros antropólogos, como Merlin Strathern, Roy Wagner, Talal Assad e muitos outros, propor pensar a antropologia não como uma prática de tradução entre culturas, mas sim de tradução perspectivista, significando com isso praticar uma comparação, uma tradução, entre ontologias, que não tem outra coisa que fazer que não explicitar as diferenças entre esses mundos, não por um capricho, mas pela impossibilidade de comum que há entre eles. A arte do antropólogo consistiria, então, em articular de que maneira controlar, isso é, de que maneira criar essa tradução, pondo em questão os seus próprios termos comparativos. Assim, com os ajustes necessários ao contexto tratado, o presente estudo consiste num experimento que tem como objetivo levar a sério tais premissas. Parto de uma certa compreensão da atividade da cosmologia moderna como tendo a função de agenciar aspectos locais e globais do cosmos. E caminharei até o universo conceitual Araueté para observar o que acontece com esses termos, local e global, assim como a relação entre eles nesse outro mundo. O que os Araueté têm a dizer sobre a forma com que pensamos
as noções de local e global, assim como sobre a relação entre elas. Trata-se de uma compreensão de tradução que implica, para essa pesquisa, assumir a simetria entre as práticas de conhecimento da ciência moderna e do povo indígena estudado e a assimetria dos pensamentos postos em contato. A cosmologia moderna é hoje entendida como a parte da física dedicada ao estudo do universo em larga escala, sua origem, evolução, leis e seu eventual destino. Porém, por ser uma área de estudo que se dedica à investigação do que a ciência moderna chama de totalidade, ela possui uma característica sui generis em relação a outras partes da física. O cientista não tem a possibilidade de aplicar o método científico ao seu objeto de estudos, o universo, uma vez que esse método se funda justamente numa suposta total separação entre sujeito observador e objeto observado. Por esse motivo, a cosmologia por muito tempo não foi considerada uma ciência status quo. O que hoje conhecemos como cosmologia moderna só passa a existir quando Einstein constrói suas equações, que são capazes de tratar da dinâmica do universo como um todo. Ao formular essas equações, foi necessário incluir nelas um termo cosmológico que carregasse informações da estrutura global do universo, fazendo com que a cosmologia passasse a ser entendida, então, como a parte da física que se constitui a partir do momento em que agencia algum tipo de relação entre os aspectos globais e locais do cosmos, deixando claro que a relação entre os corpos do mundo e isso que a cosmologia chama de universo não são dissociáveis. Num texto de 1937, o matemático e filósofo da matemática Albert Lauchman, ao examinar sob que condições a interferências de propriedades do todo nas partes poderia acontecer em diferentes estruturas matemáticas, sugere que ela não pode ser feita de uma forma geral. Para cada tipo de estrutura analisada, a conexão local-global deveria se relacionar através de um movimento de coerência, que ele vai chamar de solidariedade. Num texto de 2020, intitulado Introdução à Metacosmologia, o cosmólogo Mário Novello introduz a questão tratada por Lauchman no âmbito da cosmologia científica e da física. Segundo ele, ao levar em consideração essa necessidade de conexão entre as esferas locais e globais, a física e a cosmologia se veem diante de um novo território, onde as leis físicas, tidas como fixas e imutáveis, então produtos de uma física local, podem estar submetidas a modificações, se pensadas nos termos da necessidade desse agenciamento. E agora eu entro um pouco nos Araueté e vou me deter somente aos pontos importantes para o projeto de comparação aqui em questão. Bom, a chave de compreensão da estrutura social, morfológica e cerimonial Araueté é o milho. Além de ser o alimento ordinário dos viventes, nas suas mais diversas formas, o milho é a matéria-prima do cauim fermentado, que é o alimento dos deuses e dos mortos que descem periodicamente à terra, acontecimentos esses que se constituem como ponto focal da vida desse povo. Dessa maneira, tanto a forma como a aldeia se constitui, quanto os movimentos que acontecem em seu interior, são regidos por uma necessidade anterior à de se constituir um espaço comum, a saber, a necessidade do plantio do milho. Os Araueté, então, primeiro buscam um lugar na mata para plantar o milho, onde abrem uma roça e, no meio dela, constroem suas casas. Conforme as roças vão recuando, o que se vê é uma aldeia, uma estrutura contingente que se constrói a partir de um movimento que acontece de dentro para fora, não obedecendo a um padrão típico, nem uma forma reconhecível. A função da casa, de criar um lugar para se cuidar da roça, fica ainda mais clara quando se entende que a própria presença dos Araueté na aldeia varia ao longo do ano, como função do ciclo anual desse plantio. No tempo das chuvas, quando não se planta nem se colhe milho, há longos períodos em que todos ficam fora da aldeia, na mata, onde se caçam os jabutis que estão em abundância nessa época do ano. Desse modo,
estar na aldeia e estar em aldeia só possuem sentido quando se tem o que fazer em relação ao milho. Assim, ao mesmo tempo em que o milho se estabelece, de um lado, como um tipo de força concentradora e orientadora dos movimentos globais da sociedade, uma vez que não há aldeia sem plantação, de outro ele dispersa, demarca as unidades locais, quando, depois de conjuntamente o colherem na roça, as famílias o preparam separadamente, cada uma em sua casa. Segundo o antropólogo, quem pode estar junto dos Araueté por um curto espaço de tempo, logo percebe, para além da falta de ordem aparente da aldeia em si, a existência de uma forte inércia em se começar as atividades coletivamente. Talvez mais do que uma dificuldade, uma espécie de resistência em ceder coletivamente a um movimento. Um certo instinto de preservação dos atos individuais frente a dinâmicas que poderiam torná-los submissos a uma comunidade do tipo impositiva. As atividades coletivas não começam de uma hora para outra, através de uma decisão que imprime um movimento coerente, mas sim num movimento que acontece por contágio. Nos contextos das atividades que estruturam as práticas econômicas e cerimoniais araueté, esse tipo de movimento é visto através da existência de uma posição contextual e transitória, chamada de tenetamo, que é quem decide, mas não impõe, quando e onde uma certa atividade vai ser feita. O tenetamo começa certa atividade ao seu modo, e aos poucos os outros vão aderindo também aos seus modos, com suas diferenças. Pelo caráter fortemente disperso do grupo, essa função se torna essencial, uma vez que sem ela as coisas simplesmente não acontecem. Se por um lado o tenetamo concentra, uma vez que acaba por estimular o acontecimento de uma empresa coletiva, do ponto de vista da aldeia como um todo, ele pode criar uma dispersão, uma vez que muitas vezes é responsável por empreender atividades como excursões, coleta de mel, caçadas, e até mesmo a dispersão na época das chuvas, que repartem o grupo local. Dessa maneira, se o começo da aldeia não se dá por uma decisão coletiva de criar um ambiente comum, talvez a constituição da chefia seja o âmbito no qual uma dinâmica entre concentração e dispersão apareça de forma clara, explicitada, uma necessidade constante de criação de diferenças, individualidades, frente a qualquer coisa que possa os tornar como um corpo homogêneo. Essa dinâmica de algo que concentra, mas também pode dispersar, poderá ser vista diversas vezes nos mais variados aspectos da vida araueté, de modo que o que parece se mostrar é uma vida que acontece num certo equilíbrio temporário, nesse sentido instável, através de um jogo de forças constante entre estar dentro e fora, fechar e abrir, dispersar e concentrar, morrer e viver, que operam no sentido de perpetuar essa estabilidade temporária. Assim como a respiração para um corpo, o movimento casado de dispersão-concentração é o modus operandi araueté. Dito isso, advogo que a contribuição mais relevante desse diálogo, até o momento, possa estar numa reformulação da problemática araueté, à luz da forma com que a função da cosmologia é pensada por Novello, a partir da proposta de Lautmann, criando alguma reflexão nova sobre aquilo que já sabemos. Como vimos, a maneira com que Lautmann descreve os estudos matemáticos acerca das conexões entre aspectos locais e globais convoca a existência do que chama de solidariedade, um tipo de comunicação entre partes e estrutura global que opera entre essas instâncias quando se estrutura um determinado conjunto. Quando vemos de que maneira a cosmologia moderna vai se apropriar dessa noção de solidariedade construída nas matemáticas, nos encontramos com o entendimento da necessidade que o universo tem de possuir uma certa estabilidade para poder existir, de forma a ter tempo de construir estruturas duradouras, como as que observamos hoje, como as galáxias, sistemas solares e etc. A falta de tal estado deixaria o universo suscetível a perturbações que poderiam levá-lo à sua destruição. Assim,
o que garantiria a estabilidade do universo seria a existência de uma certa irresistível atração para existir, que o guiaria sempre na direção de atingir um estado que se constitui através de uma solidariedade máxima entre a sua estrutura global, seja qual for, e as partes que o constituem. Do ponto de vista dos Araueté, o traço estruturante daquela cosmologia está justamente na existência, nas mais variadas instâncias da vida cotidiana, de uma tensão entre abertura e fechamento, entre formar uma coletividade e manter as autonomias locais. Aquilo que se identificou quando da análise da chefia Araueté e que é formulado em termos de uma resistência ao movimento coletivo, se constitui então como um traço marcante do modo de funcionamento desse povo. E aqui eu cito um trecho do trabalho do Eduardo sobre os Araueté. Na verdade, o que se passa é uma vontade de ocultar, de negar o fato de que há, afinal, concerto coletivo. Trata-se de algo mais profundo do que um horror à autoridade ou uma recusa de qualquer diferenciação de um lugar de poder dentro do corpo social. Trata-se de resistir, por assim dizer, à legitimação desse corpo social, de organizá-lo e de movimentá-lo harmoniosamente. Assim, e aqui eu concluo, me parece ser possível reformular a problemática Araueté à luz da forma com que a cosmologia se coloca à sua própria questão, e caracterizar esse constante movimento de resistência ao coletivo através não de uma busca incessante por estabilidade e uma solidariedade máximas para poder existir, de que falava a cosmologia moderna, mas sim de um constante movimento em busca de um mínimo de estabilidade para a preservação, então, de uma solidariedade também mínima. Como se para existir, os Araueté precisassem viver na beira do abismo do desfazimento do grupo, como se a irresistível atração que lhes compete fosse a de resistir ao corpo social, de resistir, enfim, ao comum. Obrigada. Obrigada, Maria. Rodrigo, você é o próximo. Bom dia, me escutam? Sim? Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Bianca. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Paulo. Queria começar agradecendo à comissão organizadora e ao CD do EBEP por esse convite para participar dessa jornada. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com você, né? Bem, precisamos falar sobre narcisismo. Espera só um pouquinho que eu vou colocar tempo aqui para eu colocar. Precisamos falar sobre narcisismo. E aqui eu vou usar como ponto de arranque um autor, já em ressonância com a fala da Maria, que é o Eduardo Vieira de Castro, que logo no início de sua obra Metafísica Canibal, nos diz que o livro que urge ser escrito na atualidade, fazendo uma referência direta a Deleuze e Guattari, é o Antinarciso, né? Nossa concordância é total. A questão do narcisismo é central para a psicanálise e está totalmente relacionado com o tema da nossa jornada este ano. A despeito de sua amplidão, hoje vou lançar luz sobre alguns aspectos contemporâneos dessa questão que me parecem importantes. O capitalismo neoliberal tem como uma de suas principais produções e um de seus pilares o individualismo, egocentrado, separatista, arrogante em sua pretensa autossuficiência e cego a tudo que não é espelho. Como nos alerta Dia Tolentino, jornalista e analista cultural americana, em seu livro Falso Espelho, abre aspas, não há mais terra para o capitalismo cultivar, a não ser o eu. Tudo está sendo consumido, e não somente bens de trabalho, mas também personalidade, relacionamentos e atenção. Fecha aspas. A internet, com suas redes sociais e plataformas de conteúdo, está distorcendo o nosso senso de identidade, supervalorizando nossas opiniões e inflando nosso eu. A economia da atenção online produz uma autoilusão perigosa e sedutora. A loucura perpetuada pela internet é a loucura dessa arquitetura que instala a identidade pessoal, ou melhor, o eu, no centro do universo. É como se estivéssemos olhando o mundo inteiro
como um reflexo de nós mesmos. E aqui os algoritmos deitam e rolam, né? E nesse mundo, o eu se tornou uma mercadoria, assim como a soja ou o algodão. Vivemos em tempos de monetização do eu e de um eu caçador de cliques, né? O eu existe nesse mundo sob a forma de um avatar público que tenta sempre impressionar e realizar uma boa performance. É o império da imagem de si, rasa, plana e superficial. Na real, é preciso bem pouca substância para apresentar seu eu de forma monetizável no admirável mundo digital. Nós, usuários, é que somos o produto. Nossa atenção, nossos dados pessoais e nosso padrão de comportamento estão sendo capturados e vendidos, com uma aderência ao mesmo tempo dócil e ávida da nossa parte, a um desejo, ou melhor, um fetiche, de nos transformarmos em mercadoria. A internet se alimenta de nosso narcisismo e manipula nosso comportamento. É uma espécie de escambo do século XXI, no qual trocamos nossa identidade por espelhos, nos transformando em narcisos acorrentados em nossa própria imagem. A imagem se instala como principal critério de avaliação de si e do outro. O sarrafo do desempenho é imagético, em um mundo onde todos buscam a legitimação de si pelo olhar do outro, sujeitos infantilizados, mais visuais que verbais. A internet produz um modo de vida constituído pela extimidade. É a tirania de uma intimidade exteriorizada. Tudo é exposto. E nas prateleiras dos supermercados da vida, tudo é mercadoria. Mas a promoção do dia é sempre o eu de cada um de nós. É o narcisismo levado às últimas consequências. Um narcisismo transbordante que projeta o show do eu em todo lugar. Guy Debord nunca foi tão atual. Não se trata aqui de uma crítica moralista, nostálgica ou até mesmo neoludista, mas sim de uma problematização dos efeitos subjetivos desse tipo de funcionamento social, capaz de produzir muito sofrimento para si e tamanha destruição ao mundo. Mas como resistir, né? Uma inspiração que eu trago hoje aqui para vocês é a poesia metafísica do livro Metamorfoses, do filósofo italiano Emanuele Coccia. Eu já havia trazido esse filósofo antes, na apresentação do ano passado, um outro livro dele chamado A Vida das Plantas, por uma metafísica da mistura. O que ele nos inspira nesse livro, né? Ele nos diz: partilhamos todos uma mesma vida, uma vida comum. A vida de cada ser vivo começa muito antes do seu nascimento. É um prolongamento e uma metamorfose de vidas anteriores. O nascimento não é o começo absoluto. Já havia alguma coisa antes de nós. Já havia eu antes de mim. Abre aspas. O eu não passa de transmissão de matéria estrangeira que vem de fora e está destinada a ir mais longe que eu. Fecha aspas. O nascimento nada mais é que um processo de metamorfose dos corpos e dos eus. Dar à luz é deixar a natureza passar pelo seu corpo para levá-lo a outro lugar, pois nascer significa que não somos nada além de uma pequena transformação da carne do mundo. Mundo e sujeito se misturam nesse processo infinito de metamorfose da matéria. Somos parte de uma mesma e única natureza comum. O diálogo aqui com a natureza naturante de Spinoza é explícito. Somos um pequeno pedaço da natureza que se transformou em eu. É sempre a natureza que diz eu em nós. Abre aspas. Cada eu é uma nave que permite ao planeta viajar sem se mover. Fecha aspas. Todo eu não passa de um veículo. É algo que transporta sempre outros que não ele mesmo. A metamorfose nada mais é que essa evidência. Toda vida é em si mesmo uma pluralidade de formas em constante variação, marcada por uma porosidade inata capaz de descontrair qualquer identidade e de fluidificar as fronteiras de todo o eu. Nesse sentido, o eu nunca é uma função ou uma atividade meramente pessoal.
É uma força da natureza em constante metamorfose e abertura. Mudar de forma significa sempre ter a força de fazer do seu corpo um lugar capaz de criar e transmitir novos eus. Nesse sentido, todo eu é um ovo. Ser um eu implica guardarmos em nós essa potência metamórfica, esse impulso para a gestação. Viver é a arte de construir casulos onde essa gestação se passa, o que faz de todo eu, simultaneamente, o sujeito, o objeto e o lugar do ato da transformação. E tudo o que vive tem que ingerir o corpo de outros seres vivos para viver. Comer sempre significa ser obrigado a viver da vida dos outros. A vida alimenta-se de vida e nunca é autossuficiente, já que não há nada de autóctone em nosso mundo. Comer é a prova de que só há uma única vida, comum a todos os seres vivos, que circula entre os corpos. A alma é um estômago, já anunciava a antropofagia oswaldiana. A boca é o lugar de abertura e troca com o mundo. Mastigar a vida do outro é me misturar e me transformar. É a prova que nada é só meu, nem meu corpo, nem mesmo meu eu. Mas não conseguimos nos libertar do nosso apego por espaços que sejam nossos, exclusivamente nossos e não dos outros. Não conseguimos nos libertar do nosso apego por fronteiras nítidas, pela oposição entre um dentro e um fora, tão típico do pensamento dualista que nos marca. A casa é o arquétipo dessa fronteira. Pensar a natureza nesses termos é imaginar que cada ser vivo tem seu lugar, sua função e seu papel muito bem definidos. É contra a ideia de casa que a metamorfose opera, pois nada pode permanecer fechado no mesmo lugar. Os seres nunca têm sua casa própria e os lugares nunca serão casas de um único dono. Reconhecer a força da metamorfose significa libertar os modos de vida desse estranho cativeiro doméstico. Tudo isso nos impede de pensar nosso eu, nossa identidade e nosso corpo como algo estável, fixo, definitivo e separado do resto do mundo. E nos leva a experimentar um eu-corpo que transborda a ideia de uma subjetividade fechada em si mesmo, propriedade ensimesmada do indivíduo. Um eu-corpo transindividual e poroso, que só existe em relação e em metamorfose. Aqui fica evidente que a metafísica da metamorfose descortina uma perspectiva antinarcísica da subjetividade e opera como bússola a nos orientar nesse nevoeiro repleto de espelhos. Bem, essa apresentação é uma espécie de patchwork composto por 3 recortes, já apresentei 2, e uma tentativa de costura ao final. Vamos, então, ao último e mais arriscado retalho. E antes de apresentá-lo, não custa buscar o apoio de Freud, que em seu texto mais radical, um dos mais radicais, além do princípio do prazer, enuncia. Ele começa assim, abre aspas. O que se segue é simplesmente especulação. Especulação que, em grande parte, vai longe e que cada um, de acordo com a sua posição particular, irá considerar ou desprezar. É, além disso, uma tentativa de exploração consequente de uma ideia, por curiosidade de saber até onde ela irá levar. De 10 anos para cá, está acontecendo uma retomada acelerada das pesquisas científicas com substâncias psicodélicas. Calma, vamos começar essa viagem devagar e pelo início. Né? O uso de psicodélicos está presente há muito tempo em várias culturas. Desde a Grécia Antiga, com os mistérios eleusinos, que eram rituais para as deusas agrícolas Deméter e Perséfone, até os rituais xamanísticos de diversos povos originários. Nas décadas de 50 e 60 do século passado, houve uma explosão de pesquisas científicas e de experiências coletivas e pessoais com essas substâncias, principalmente
no contexto da contracultura. Entretanto, a reação dos tradicionais cidadãos de bem da época veio a galope. O medo das transformações sociais que o uso dos psicodélicos poderia provocar fez nascer uma forte onda reacionária e proibicionista. E essas substâncias foram banidas das universidades e seu uso foi criminalizado. Porém, é inegável, a despeito de todo o preconceito ainda existente, que essa retomada atual ou virada psicodélica, no âmbito de uma coluna semanal da Folha de São Paulo, vem ganhando muita força pelo mundo. Importantes universidades, como, por exemplo, Johns Hopkins, Imperial College of London, USP, Unifesp e a Federal do Rio Grande do Norte, com seu Instituto do Cérebro, estão desenvolvendo pesquisas sérias sobre o uso de substâncias psicodélicas, tais como a psilocibina, extraída dos cogumelos, o DMT, da ayahuasca, a mescalina, a ibogaína, o LSD e o MDMA para o tratamento de pacientes terminais e, principalmente, de pacientes com condições psíquicas graves, com depressões resistentes, adicções severas e traumas profundos. Mas o que me interessa aqui não é seguir pelo caminho cerebral ou neuronal presente na maioria dessas pesquisas, mas sim pelo caminho dos aspectos vivencial, subjetivo e, por que não, filosófico que a experiência com psicodélicos proporciona. Toda pessoa que experimenta psicodélicos relata que a consciência desperta, normal, é apenas uma de muitas maneiras de perceber o mundo. Estamos separados de outras formas de se conectar com a realidade por uma linha bem tênue. Reconhece que a nossa consciência usual é apenas um mapa para acessar o mundo circundante, mas não o único. Há outras formas ainda desconhecidas de consciência e de apreensão da realidade. Albert Einstein, fazendo uma ressonância de outro autor que a Maria citou, em suas memórias, afirma: o ser humano é parte do todo chamado universo, uma parte limitada do tempo e do espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e seus sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão é um tipo de prisão para nós, nos restringindo a nossos desejos pessoais e a afeição por algumas poucas pessoas próximas de nós. Nossa tarefa deve ser nos libertar dessa prisão, a aumentar nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e a totalidade da natureza em sua beleza, fecha aspas. Existe uma ilusão da independência do sujeito em relação ao mundo, uma ilusão de uma separação radical entre eu e mundo e uma insistência em nos enxergarmos como agentes individuais. Aqui, a experiência psicodélica se encontra com a metafísica da metamorfose. O eu tende a objetivar tudo à sua frente, uma vez que pretende reservar para si mesmo o privilégio da subjetividade. É inegável que os psicodélicos introduziram algo profundamente subversivo na sociedade ocidental, uma força dionisíaca capaz de dissolver as hierarquias e abrir as fronteiras entre o eu e o seu entorno. A experiência psicodélica ajuda a romper o monopólio humano da subjetividade que nós, modernos ocidentais, damos como certo, e nos dá uma lente mais ampla e generosa para vermos como há almas, ou se preferirem, subjetividades em tudo. Portanto, essas substâncias auxiliam a abrir uma porta que não deveríamos abandonar só porque nos sentimos desconfortavelmente não científicos quando nos aproximamos dela. É uma saída possível frente ao nosso individualismo arrogante, uma ponte capaz de romper com o narcisismo aprisionante das pequenas e grandes diferenças, um trampolim para escapar do inferno do igual e do si mesmo, rumo ao infinito do lá fora, rumo ao comum em transe. Pois, como está presente na poesia de William Blake, abre aspas, quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é, infinito, fecha aspas. Não é à toa que uma espécie de dissolução do eu é a experiência mais comum e muitas vezes mais assustadora do uso dessas substâncias. Mas ainda assim, existe um eu
que observa e sente a sua própria dissolução e sua infiltração e mistura com a imensidão circundante. Seria preciso um novo pronome de primeira pessoa para dar conta desse outro eu, muito diferente desse eu encapsulado em uma individualidade. Mesmo que momentaneamente, trata-se de um silenciamento desse eu. E quando o eu dorme, a mente brinca. Quando o eu dorme, a gente sonha. Toda noite realizamos uma viagem psicodélica normal, como quase disse Freud lá em 1900. A força do eu está na sua porosidade com o mundo e na sua participação do fluxo de metamorfose vital que anima a natureza. Um eu inflado e solipsista, apartado da natureza que o cerca, é, além de um delírio narcísico, uma miopia individualista que esvazia sua força e o faz sofrer. O eu potente é o eu que se lança para o encontro com o comum dos corpos no mundo, já dizia Spinoza. E os psicodélicos ajudam a abrir uma porta para essa experiência de comunhão, ou como dizia Fernand Deligny, para essa experiência comunária, comum e libertária. Não tem dúvidas que uma viagem psicodélica é uma experiência passageira capaz de deixar marcas duradouras no aparelho psíquico. Uma experiência em toda a sua literalidade, enquanto abertura de novos percursos para o fora, capaz de expandir e multiplicar a rede de trilhamento do nosso aparelho psíquico, capaz de explorar as vias menos facilitadas da nossa vida. Bem, e a psicanálise com tudo isso? Para tal tarefa, quem nos dá ótimas pistas é o Luiz Cláudio Figueiredo, em seu mais recente livro A Mente do Psicanalista. Para ele, abre aspas, um encontro analítico é um encontro entre inconscientes, vale dizer, um encontro entre infinitos que procuram se expandir e não se reduzir às finitudes de suas consciências. Fecha aspas. O trabalho analítico, no momento desse encontro entre inconscientes infinitos, é uma tentativa de experimentar uma abertura do finito para ser atravessado pelo infinito. Um rasgo na consciência para que o infinito possa se expandir. Diante dos riscos e turbulências do encontro analítico, é necessário seguir uma via de expansão da mente a serviço da aventura, da descoberta e da invenção. Para que, então, seja possível a experimentação de uma dimensão intersubjetiva que entrelaça o intrapsíquico infinito daqueles que se encontram no campo analítico, esse território de fronteiras porosas, no qual, de dois eus, no singular, brotam infinitos outros. Mesmo que o Luiz Cláudio explore outras direções, siga em outras direções, essa forma de pensar a experiência psicanalítica, que dialoga com importantes autores da nossa área, enquanto expansão e encontro de infinitos, capaz de romper as fronteiras finitas do eu e de produzir o novo e o diferente, estabelece aproximações possíveis e potentes, tanto com a experiência psicodélica quanto com a metafísica da metamorfose. Encorajado por esses insights, salto todo o desenvolvimento teórico e clínico que essa hipótese ainda exige e me arrisco a fazer a seguinte pergunta ou provocação. Será que é possível imaginar a psicanálise participando das pesquisas e experiências com substâncias psicodélicas? É difícil saber se a psicanálise, tão ancorada nos pressupostos racionais da ciência ocidental, estaria preparada para se aproximar de um modelo radical tão novo e tão antigo de transformação subjetiva. Porém, há uma posição que tem me parecido cada vez mais sensata e razoável. A psicanálise não deve ficar surda a esse tipo de experiências e não deve excluir isso do seu escopo de investigação e pesquisa. Mas vamos às ressalvas. Que fique bem claro, não ministro e não sou a favor de psicanalistas ministrarem psicodélicos a seus pacientes. Ainda. Estou apenas tateando esse caminho nascente. Sou um marinheiro de primeiras viagens. Além disso, não acredito em pílulas mágicas, sejam estas psicodélicas ou não. Acredito, sim, no trabalho árduo e na potência transformadora das experiências, transferenciais, com certeza, e por que não as psicodélicas? E mesmo nesse futuro que ainda imagino,
certamente esse não é um caminho que seja para todo e qualquer paciente, e muito menos que esvazia a força de todo o arsenal de transformação subjetiva que historicamente já utilizamos e que diariamente se mostra muito eficaz. Além disso, não se trata de nenhuma aderência a uma lógica do desempenho que almeja garantir resultados terapêuticos rápidos. Não, mas sim uma tentativa de expandir, multiplicar e amplificar a experiência psicanalítica e sua caixa de ferramentas. Não nos esqueçamos que a psicanálise sempre foi para Freud um instrumento tanto terapêutico quanto de pesquisa, e um não se realiza sem o outro. É fundamental nos mantermos fiéis à ideia de um psicanalizar como pesquisa e como laboratório de experimentações. Mas sempre vai ter alguém ou alguém para apontar o dedo e dizer que isso não é psicanálise. Sim, provavelmente. Isso é aquela outra coisa que, mesmo não sendo psicanálise, só poderia ser bem feita por um bom analista. E aqui termino citando Paul Preciado. Abre aspas. Creio que a tarefa que nos resta por fazer é começar um processo de decolonização da psicanálise, uma psicanálise mutante ao redor desta mutação de paradigma. Talvez somente este processo de transformação, por mais terrível e desmantelador que pareça, mereça hoje, de novo, chamar-se psicanálise. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Luiz Paulo, você é o próximo. Obrigado, Bianca. Obrigado pela mediação, pela apresentação. Rodrigo, é um prazer estar de novo com você aqui, dividir a mesa, e Maria por ter juntado a gente. Vamos lá. Eu vou ler um texto. Onde estamos hoje? O que está acontecendo com o mundo, a humanidade, ou, se quiser, com o conjunto dos viventes? Que realidade é essa da qual fazemos parte e que solicita em retorno uma reflexão? O que significa pensar nos dias de hoje, se não se perguntar, ao mesmo tempo e de uma só vez, sob que contexto, em que língua e a partir de que arquivos? Foi como uma interrogação sobre o presente que o filósofo alemão Immanuel Kant se perguntou no final do século XVIII a respeito do momento histórico em que vivia. Sua pergunta, sobre o que se convencionou chamar século das luzes, no entanto, não tinha como objetivo definir uma identidade fixa e estável, que pudesse representar, como que por um retrato, aquilo que estava acontecendo em sua época. Sua pergunta só podia conduzir à análise da atualidade em termos de movimento ou de partida. Pois se para Kant o iluminismo se caracterizava por uma espécie de saída da humanidade de sua condição de minoridade, ou seja, de sua condição de dependência ou de submissão em relação ao outro, sair dessa condição, para o autor, só poderia significar, eu cito, um movimento pelo qual a gente se despreende de alguma coisa sem saber nada sobre para onde se vai. Ora, essa interrogação a respeito do presente, nos dias de hoje, só pode ser feita sob pressão. É que não podemos colocar a questão do presente ou de nosso pertencimento a esse momento histórico sem que essa pergunta seja acompanhada por uma dimensão da urgência. Colocar novamente, portanto, essa questão kantiana não corresponde a realizar certo distanciamento em relação aos acontecimentos para produzir em relação a eles um saber neutro, não tendencioso. Colocar a questão do presente, dos dias de hoje, é permitir que esse mesmo exercício do pensamento seja atravessado por paixões e por afetos, por aquilo que se dá, por assim dizer, no calor do momento, e que esse mesmo motivo exige um descentramento em relação a si. Ora, esse questionamento é preciso acrescentar. Quem é esse nós que se pergunta sobre o seu estado de pertencimento em relação ao mundo? O que caracteriza essa forma coletiva de si mesmo, que nos vincula a todos a um único e mesmo destino? Considerando as diferentes raças e etnias, os diferentes povos que circulam em territórios tão distintos, carregando consigo línguas, culturas e formas de vida, teria a diferença a última palavra, ou haveria alguma coisa que nos vincularia todos a uma mesma condição de existência? Quem são as ditas, entre aspas, vidas em excesso, nessa era geopolítica da história do planeta, que se convencionou chamar de antropoceno?
Quem são essas vidas, por assim dizer, a mais no sistema de governamentalidade que impõe a formação de novos dispositivos de poder e vias de resistência? Eu gostaria de abordar essa questão por duas vias. A primeira, a partir da retomada da experiência de repovoamento do planeta, contemplada pelos novos fluxos de imigração e dinâmicas de circulação. A segunda, pela formação e desenvolvimento de pelo menos dois dispositivos de poder, a forma campo e o dispositivo da fronteira. O que fazer com esse fluxo de população excedente em constante deslocamento e circulação? É um pouco essa questão que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, portanto, quem são as vidas em excesso? Desde o grande fluxo migratório de 2015, o número de pessoas que se deslocam no planeta não para de crescer. Pessoas sem visto, sem carta de residência, sem direito de trabalho, inelegíveis à Seguridade Social, habitam em cenários urbanos de diferentes países, sem que desfrutem de fato e de direito de políticas de acolhimento e de integração social efetivas. São pessoas que se deslocam buscando melhores condições de vida, ou então que jamais quiseram viver longe de onde nasceram. Um dia, no entanto, tudo se modifica. Faça noite, faça sol, alguma coisa acontece e, sem que se deem conta, sem que percebam, não pertencem mais ao mesmo tempo e ao mesmo espaço. Elas se tornam estrangeiras em sua própria terra ou vão para um território com uma língua ou uma cultura que desconhecem. Por qualquer que seja o motivo, essa parcela dita de uma humanidade em fuga vai de um lado para o outro, sem direitos nem privilégios, muito menos promessa ou garantia de qualquer coisa que seja, elas partem. Debaixo do sol, da chuva, escondidas em lonas no subsolo de navios, em barcos superlotados, atravessam desertos e mares, esperando talvez por um lugar de acolhimento ou, quem sabe, por um pedaço de papel. Dessas pessoas que partem, cada vez menos chegam ao seu destino. É que as dinâmicas de circulação e de repovoamento nos dias de hoje não são as mesmas daquelas da pré-modernidade. Se a colonização, os tratados e o comércio de escravos, as formas de predação e de exploração da terra definiam, entre os séculos XVI e XVIII, a experiência de migração pela possibilidade do uso de força de trabalho das pessoas que partiam, a partir do século XIX e cada vez mais nos dias de hoje, não é tanto essa condição, por assim dizer, de mercantilização das vidas que define as novas formas de êxodo nas experiências modernas e contemporâneas. As guerras que se fazem em nome da paz, as experiências de terrorismo, as intervenções extrajudiciais que se realizam visando restabelecer o regime de direito, motivações religiosas e culturais, desastres ecológicos e catástrofes, são doravante estes elementos que estão, com efeito, no centro das formas de repovoamento. E não é o trabalho em sua acepção tradicional a forma, e se não é, desculpa, o trabalho em sua forma tradicional, em sua acepção tradicional, a forma privilegiada de identificação ou de atribuição de valor às populações, vê-se constituir um número crescente de população em excesso, cujo valor, para esse sistema de produção, é impossível de medir. Sem destino, essas vidas, por assim dizer, indignas, se agrupam ou são conduzidos a se concentrar num espaço que se convencionou chamar campo. Campo de refugiados, campo de estrangeiros, campo de imigrantes, zonas de espera para pessoas em deslocamento, regiões de trânsito, centros de detenção provisória, centro de identificação e de deportação, centros de acolhimento para requerentes de asilo, vilas de refugiados, guetos, albergues, casas de imigrantes, jungles. A lista não para de crescer. De um ponto de vista histórico, a forma campo aparece no final do século XIX, no contexto das guerras coloniais de Cuba, Filipinas, Sudoeste Africano e África do Sul. Nesse cenário, campo era o nome que se dava ao dispositivo utilizado nas colônias para reprimir populações civis julgadas inválidas ou hostis. Mulheres, crianças, velhos ou rebeldes, expunha-se todos eles sistematicamente à fome e à tortura, mas também ao trabalho forçado. Com efeito, essa forma será sistematizada e radicalizada no século XX, de modo que nas experiências do nazismo e regimes fascistas, tratar-se-ia
não apenas de conjurar, mas de produzir a morte em massa das populações. Para uma humanidade entendida como inútil, parasita ou supérflua, o campo assumia o programa de eliminação sistemática e a lógica concentracional de uma política exterminatória. O racismo do Estado, de que fala Foucault, é inseparável do projeto político de promoção de uma vida biologicamente qualificada. No entanto, se durante tanto tempo, sobretudo no pós-guerra, a forma campo foi entendida como uma entre várias políticas da extremidade, sua retomada por Aimé Césaire, sob o signo de políticas da descivilização, permitiu não apenas identificar formas de permanência, às vezes imperceptíveis desse dispositivo no corpo social, mas a continuidade do gesto pelo qual se reduz outras existências humanas à condição de vida nua, para usar um termo de Agamben. Para além de um crime único e particular, a genealogia da forma campo nos permitiria ver toda uma série de práticas e dispositivos em cadeia que, desde a experiência colonial até as formas mais recentes de acampamento de imigrantes, se organizam em torno da promoção, da separação pela contenção e da destruição direta e massivamente ou indireta e paulatinamente. Objeto de massacres e atrocidades, de procedimentos de higienização étnica racial, de expulsões, desapropriações, reunião em novos agrupamentos e campos, ou ainda de genocídios programados, o outro aparece como signo de um mau objeto que, por ser mantido à distância ou simplesmente deixar de existir, nos libera do estado constante de inseguridade que, no mundo contemporâneo, não é mais nem local, nem nacional, mas planetário. A questão do pertencimento, no entanto, permanece. Quem é daqui ou de lá? O que aqueles que são de lá estão fazendo aqui? Como fazemos para nos livrar deles? Mas, finalmente, o que significa aqui e lá se o mundo é um só? O que fazer com esse, por assim dizer, retorno no real de vidas em excesso, que, não obstante as políticas de morte, insistem em reafirmar suas formas estranhas e inquietantes de existência? Mas pode ser que essas vidas não cheguem ao seu destino, ou caso cheguem, pode ser que elas continuem permanentemente como objetos de um dispositivo que é preciso identificar como fronteira. Se por fronteira entendemos durante muito tempo formas de delimitação de territórios que permitiam a manutenção de inimigos, intrusos e estrangeiros à distância, hoje ela não representa mais demarcações quaisquer que se ultrapassa ou, se quiser, limites a partir dos quais é possível ir e vir. Captar, identificar, dividir, triar, selecionar, classificar, reenviar. Todas essas tecnologias constituem o modo próprio de operação do dispositivo fronteira, que nos dias de hoje, ao mesmo tempo anônimo, impessoal e burocrático, pretende decidir, no sentido forte do termo, a respeito da mobilidade dos viventes. No entanto, como na forma campo, onde se tratava de ver sua continuidade histórica através de formas mais ou menos invisíveis ou dissimuladas, é preciso tratar o dispositivo fronteira não tanto como uma forma estável e definida, mas, ao invés disso, como um processo. Fronteirização, como propôs Achille Mbembe, é essa forma de transformação permanente dos territórios que define lugares intransponíveis para certas camadas da população. Tal qual aparelhos de captura, como pensaram Deleuze e Guattari, elas funcionariam como formas híbridas, ao mesmo tempo físicas e virtuais, produzindo o distanciamento e a imobilidade das vidas percebidas como indesejáveis, excedentes e potencialmente perigosas. Sua genealogia inclui os escravos, os ameríndios, os negros judeus, os sem-pátrias, os bastardos, os pobres, os loucos e, mais recentemente, os sem documento. A isso se acrescenta aquilo que Elsa Dorlin denomina tecnologização das fronteiras. Sistemas atuais de fichagem de rastreamento, satélites e robôs sentinelas, sensores infravermelhos, câmeras de vários tipos, todas as tecnologias de controle biométrico e de reunião de dados pessoais, todos esses procedimentos anunciam o advento de uma nova forma de fronteira, móvel, portátil e onipresente. Identificar a todo preço quem se é, quem vive com quem, desde quando, de onde vem, para onde vai,
por onde e por que motivo, todos esses elementos constituem uma espécie de prevenção ideal do risco. Nessa sociedade securitária, antes de afirmar a liberdade, organiza-se o controle e o governo das populações em mobilidade, onde se trata de decidir, em última instância, sobre os modos de aparecimento dos viventes. No corpo social, dessas vidas em excesso, que se trata. A pergunta, no fundo, que está em jogo é o que fazer com essas vidas em excesso, ou seja ela migrante, refugiada ou ainda requerente de asilo. Com efeito, essa população excedente nos dias de hoje não pode mais ser identificada com aquela definida por Marx, como que constituindo uma espécie de exército industrial de reserva. As vidas em excesso hoje não dispõem das competências necessárias para favorecer a sua empregabilidade, nem no que concerne os ativos, aos títulos, nem em relação aos bens. Tanto no caso do escravo quanto do operário, nos séculos precedentes, os corpos eram objeto daquilo que se poderia chamar de extração de energia. Sua utilidade estava vinculada ao uso que se fazia de sua força de trabalho, estando a lógica da produção da mais-valia no centro dessa operação. Nos dias de hoje, no entanto, tais corpos não podem mais ser objeto ao mesmo tempo de um cálculo mercantil ou industrial de valor. As formas de poder que impõem os dispositivos do campo e da fronteira têm como objeto corpos que, querendo oferecer a si mesmo como força de trabalho, não encontram compradores. O antagonismo que se observa hoje em dia não é tanto mais aquele marxista tradicional entre classes, de um lado a burguesia e do outro o proletariado. O antagonismo moderno e contemporâneo se configura muito mais em função de relações de parentalidade ou pertencimento, isso conforme a linhagem de sangue, mas também da cultura ou da religião. De modo que, se antes os seus nomes privilegiados eram o negro, o judeu, hoje acrescentas o islâmico, o muçulmano, o árabe, o imigrante, o refugiado. A antiga retórica da raça baseada na cor de pele acrescentas a identificação da diferença em termos de etnia, cultura e religião. E eu termino com isso. Para resistir a um tal movimento, proponho 4 estratégias, 2 positivas e 2 negativas, ou melhor, de recusa. A primeira estratégia positiva é a realização efetiva de um gesto radical de descentramento. Ora, descentrar nos dias de hoje é reconhecer que não se pode mais ignorar ou agir com uma postura do perverso que diz, eu sei, mas mesmo assim, a presença de modos de aparecimento do vivente que estão em excesso no corpo social. Realizar um gesto de descentramento não significa, portanto, ir ao encontro do outro para retornar a um eu que permanece isento desse movimento e que, por isso, mantém a si mesmo apenas na posição de reconhecimento do desejo do outro. Descentrar significa ser tomado por um movimento intenso e desestabilizante e permanecer nesse estado constante de devir outro, de modo que, em relação ao sujeito, ele não é absolutamente sem risco. A perda do centro, a perda do eu, de uma identidade qualquer, a perda de suas próprias referências, não é apenas por essa via que, em psicanálise, o encontro com o objeto me interroga e me interpela de fato. Trata-se de se dar conta, enfim, que é no modo próprio de aparecimento dessas vidas em excesso que se joga uma grande parte do nosso futuro enquanto comunidade planetária de viventes. Em segundo lugar, não é suficiente nos dias de hoje enfrentar essas ditas formas de governamentalidade do vivente sem visar ao mesmo tempo a constituição de um comum. Dizer nós ou se perguntar se há alguma coisa de comum entre eu e outro não é restituir o projeto de uma comunidade que já existe ou apenas esperar pela sua consumação futura, como que por um projeto teleológico. Dizer nós nos dias de hoje é enunciar uma palavra que nos convoca em ato para um gesto além de ético-político. Trata-se de desenvolver formas de ligação e de pertencimento que estabelece linhas de ser com. Ou, inversamente, trata-se de identificar, na diferença do outro, na sua dimensão de alteridade, alguma coisa que retorna ao sujeito como experiência de verdade. Por essa via, o sujeito não é de todo uma identidade, nem estrategicamente, nem definitivamente.
O sujeito é uma forma de vida e de existência em ressonância com a multiplicidade dos viventes, humanos ou não humanos. Sua singularidade aparece não sob a forma da propriedade individual, mas como modo de agenciamento do desejo, que não é de forma alguma individual, mas plural e coletivo. Foi pensando nessa forma de vincular clínica e política que Deleuze evocou Povo que Falta, de Paul Klee. Falar de um povo que falta é falar de um povo que ainda não existe. E isso não no sentido de uma negatividade qualquer, mas no sentido de um porvir. Faltaria ainda falar de duas recusas que considero absolutamente fundamentais se quisermos, de fato, enfrentar as urgências da atualidade. A primeira, que eu gostaria de insistir, é a recusa de toda ontologia. A segunda, a recusa do catastrofismo. Elas têm com efeito algo em comum, pois ambas remetem à herança grega e cristã da filosofia nas humanidades europeias, que pretende articular o pensamento do ser com o fim da história. Tudo se passa como se o fim estivesse próximo ou já tivesse acontecido, de modo que a pergunta que se coloca é como viver em sua espera ou o que fazer da vida depois do fim. A história como princípio de realização do ser, as formas de vida e de existência como figura doente, o entusiasmo que se tem pela busca das origens ou recomeços, a chegada de um outro mundo, todos esses elementos reunidos indicam uma certa concepção teológico-filosófica que, confessada ou não, permanece no horizonte das narrativas de Apocalipse. A insistência na dimensão negativa da ontologia, a necessária passagem pela purificação do fogo, o singular acontecimento que prefigura o último ato. Estes são alguns dos aspectos que articulam essa espécie de crença de que o fim dos tempos está não apenas próximo, mas eminente, e que, portanto, a vida de depois será aquela que nos permitiria passar para o outro lado, carregando consigo a dimensão de uma consumação e a potência de uma liberdade. Gostaria de insistir que o retorno ao pensamento da diferença não pode ser feito sem levar em conta as experiências históricas e políticas da colonização, a guerra contra o terror, as execuções e genocídios extrajudiciais, os massacres e atentados dos últimos 2 séculos. Pensar a diferença no interior de uma ontologia não pode se desvincular dessa espécie de narcisismo político eurocentrista que pretende se manter como lugar decisivo de realização do ser. É nesse contexto que o projeto republicano de valorização da diferença e da realização da dita integração dos estrangeiros só se coloca em prática sob a forma de um universalismo abstrato que, na realidade, não é outra coisa senão um nacionalismo étnico e racial. Como já identificara Foucault a respeito da antropologia, é preciso recusar entrar no jogo de toda ontologia, seja ela positiva ou negativa. Finalmente, é preciso reconhecer que a interrogação sobre a existência humana não se reduz à velha questão do ser, mas que ela pode ser elaborada em torno do problema da relação e da implicação mútua. A existência, no final das contas, não é uma questão de identidade ou de diferença, mas de abertura, de composição e reciprocidade entre os viventes. Fazer história não é encontrar uma origem perdida, nem aceitar passivamente a realização de um destino fatal. Produzir história é pensar sua configuração a partir de acontecimentos paradoxais que incluem a participação recíproca de diferentes fragmentos do vivente. Eu termino com uma passagem de Achille Mbembe, que, inspirado em algumas tradições africanas pré-coloniais, vai dizer: o mundo simplesmente não acaba. Isso porque não é eterno ou cíclico, mas porque está aberto o tempo todo para o imprevisto e inesperado. Acontecimento não é justamente aquilo que ninguém pode prever ou calcular? O próprio do homem é estar nesse estado de alerta ou de vigilância, pronto para acolher o desconhecido do outro, pois a surpresa é precisamente aquilo que está na origem dos procedimentos de encantamento, sem os quais o mundo, em última instância, não existe. Obrigado. Obrigada, Luiz. A gente tem muita manifestação aqui do público, nós temos um limite de horário. Eu digo isso porque eu vou pescar algumas das perguntas, não necessariamente na ordem que elas foram apresentadas. E aí depois a gente tenta
fazer uma varredura geral, ok? Também acredito que vocês três tenham acompanhado o conjunto das perguntas no chat, mas eu vou fazer esse papel, tá? Se vocês quiserem escolher alguma delas que eu não incorpore, vocês se manifestem. Eu vou começar com uma observação posta pela Alejandra Vargas, onde ela diz: a ideia de infinito, para mim, entra em conflito com a ideia de castração. É possível abrir mão da castração? Vou juntar essa pergunta da Alejandra com o comentário posto pelo Pedro Catapã. Será interessante escutar uma troca entre Rodrigo e Luiz Paulo. O tema é fronteira, seja do eu, seja do Estado-nação. Tenho algumas outras perguntas aqui, mais particularmente para o Rodrigo, mas eu fiquei na dúvida se vocês respondem ou eu sigo. As outras, vou colocar o seguinte. Rodrigo, do Vitor Maia, poderia falar um pouco mais sobre a possível relação entre o uso dessas substâncias e a capacidade atual da escuta psicanalítica disso? Como também diz Paul Preciado, é preciso se lançar em busca de outras epistemologias para a psicanálise, sendo os psicodélicos uma delas. Vou juntar essa pergunta do Vitor Maia a uma posta pela Márcia Baumberg, que eu perdi agora. Rodrigo, o uso legalizado e acessível da Márcia, legalizado e acessível dos psicodélicos poderiam fazer alguma oposição ou fazer impactos significativos à crescente e bilionária medicalização? Tem esse bloco de questões que acho que envolve mais diretamente Luiz Paulo e Rodrigo, e tenho aqui uma pergunta bem específica para Maria. Não sei se coloco para Maria agora. Eu vou colocar, e depois a gente vê como acontece. Maria, é uma pergunta do Vitor Maia. Você poderia nos falar um pouco mais sobre essa lógica da tradução, a partir da qual pensa os domínios do seu trabalho? Principalmente no que se refere ao que, na tradução, como uma versão, o que é vertido se perverte ou ainda resiste à tradução e revela o outro à diferença. Ok, Maria? Então, posso passar a palavra para vocês? Rodrigo? Vamos começar com a Maria, para ela responder logo, já que a nossa convidada de Ótimo. fora já começa. Tá ótimo. Tá. Valeu, Rodrigo. Obrigada. Tá bom. Bom, primeiro agradeço também ao Luiz e ao Rodrigo. É muito bom ouvir vocês, ouvir as reflexões e pensar junto. Bom, sobre a questão da tradução, essa foi uma questão, como eu disse, que logo no começo do trabalho se colocou para mim, que era um pouco isso, de que maneira fazer relacionar esses domínios de uma maneira que pudesse interessar, que pudesse colocar o pensamento em movimento. E logo apareceu para mim, não por surpresa, né? Acho que não era à toa que eu estava justamente buscando uma antropologia, buscando criar um diálogo com a antropologia, essa outra formulação, né, da prática antropológica como uma prática de tradução perspectivista, ou, como chama o Eduardo, método de tradução por equivocação controlada. Então, a forma com que eu tento trabalhar a tradução nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo é justamente partir dos pressupostos dessa tradução perspectivista, que tem
enquanto processo de descobrimento dela mesma, a constatação para esses povos indígenas de uma profunda, né, de uma existência, de um convívio de outras ontologias, de diferentes ontologias em contato, né, da constatação de que, na verdade, o que se encontra entre esses índios são diferentes mundos mesmo. Então, né, quando o índio fala comida e a onça fala sangue, é porque eles estão cada um no seu mundo e é um outro mundo. E esse diálogo que é possível e esse ponto de contato que é possível de criar entre eles. O resultado disso, que eu acho que é o que acaba sendo mais importante para o trabalho, é um procedimento de tradução que necessariamente exige de nós que a gente altere a própria forma com que a gente vai se organizar para falar desse outro. Então, o meu intuito com esse trabalho é justamente partir de um lugar, de uma certa definição da cosmologia, que é, né, uma certa forma de pensar a cosmologia como sendo essa área responsável por agenciar esses aspectos locais e globais, e partir com esses termos locais e globais e entender o que nesses universos indígenas, o que acontece com esses termos, de maneira análoga, obviamente, guardadas as devidas proporções e contextos, porque né, as partes são outras do trabalho que eu proponho, né? Mas a ideia é justamente escutar o que, por exemplo, os Araueté têm a dizer sobre esses termos, local, global, parte, todo, o que eles pensam sobre isso? E, de posse disso, que isso pudesse recair sobre a cosmologia e que eu pudesse, através disso, mover nos termos que a cosmologia usa para se pensar. Então, tentando responder à pergunta, essa forma de tradução que eu tento trabalhar é uma forma que exige, que propõe que a gente parta de um certo arcabouço conceitual e que esse arcabouço conceitual possa ser movido através de uma tentativa de compreensão de um outro mundo. Então, nesse sentido, é uma tradução não que, né, como uma tradução classicamente, tradicionalmente, poderia ser compreendida como uma tradução literária que tenta encontrar termos semelhantes para uma mesma palavra, mas, ao contrário, é uma tradução que precisa revelar a diferença que se encontra ali. E, nesse sentido, ela faz com que a gente que chega com os termos, a gente precise, como se diz, contaminar esses termos do encontro que você tem com esse outro mundo que você encontra. Não sei se eu consegui responder, mas seria mais ou menos isso. Penso que sim, Maria. Começa a falar um pouco, pode ser? Começa, claro. Bem, estou vendo aqui algumas perguntas, né, principalmente a do Vitor, né, sobre busca de outras epistemologias para a psicanálise, que fique bem claro aqui que eu não estou me colocando, não estou querendo ser uma postura absolutamente narcísica, oposta justamente o objetivo justamente contrário, não estou me colocando aqui querendo abalar nenhuma estrutura epistemológica, não é nada disso, né? Eu sou um curioso e, como seguindo a orientação do Aristóteles, que diz que a filosofia, né, é um espanto diante da vida, eu sou um espantado. Né? Então, a minha ideia aqui é trazer para vocês reflexões sobre essa minha curiosidade, sobre esse meu espanto, daquilo que eu venho lendo e também experimentando. Né? Então, quando você fala aqui, acho que a pergunta do Vitor é a relação, o uso dessas substâncias e a capacidade atual da escuta psicanalítica. Bem, eu não tenho acompanhado nenhuma experiência e também não tenho realizado experiência com pessoas que, sob o efeito de substâncias psicodélicas, como é que funciona a escuta em relação a isso. O que eu posso dizer é que, de tudo que eu tenho lido e experimentado, né, se os sonhos, o ato falho e os sonhos em especial, né, são a via régia para o inconsciente, né, as substâncias psicodélicas podem funcionar como mais um acesso
a esse inconsciente. Alguns pesquisadores chamam de supervia. O Siddhartha Ribeiro fala: se os sonhos são a via régia, os psicodélicos são a supervia para o inconsciente. Mas eu não estou interessado muito nessa história de velocidade, né, de acessar rápido uma coisa. O que me interessa e aí a junção disso, né, dos relatos dessas experiências com a questão que eu já venho estudando desde, acho que 2015, quando eu comecei a ler o Eduardo Ribeiro de Castro, o perspectivismo ameríndio, é essa tentativa de se pensar essa descontração, né, essa fronteira, e aí eu entro aqui no território que tão bem falou o Luiz Paulo, né, essa descontração, essa fluidificação, essa porosidade da fronteira entre a nossa subjetividade e o mundo circundante. O pensamento dualista, que divide de maneira muito radical e sectária, né, eu do mundo, ele produziu muito sofrimento e muita destruição. Então, todo o meu interesse dos últimos anos vem sendo tentar pensar a psicanálise para além de um pensamento dualista, ou então, pelo menos, inspirado em pensamentos não dualistas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, até parafraseando Freud, né, em 1938, também falei isso aqui, né, o Freud, eu acho que essa frase pode servir para muitas coisas, mas, enfim, o Freud fala: o futuro poderá nos ensinar a exercer uma influência direta por meio de substâncias químicas particulares sobre as quantidades de energia e sua distribuição no aparelho psíquico. Isso Freud falou em 1938 no esboço de psicanálise. É óbvio que isso pode ensejar uma série de excessos e abusos, né? Mas também abre a possibilidade da gente imaginar a psicanálise participando dessas experiências que já estão acontecendo, com nós psicanalistas participando ou não. Essas pesquisas sérias e rigorosas, mas sempre com um viés muito cerebral, neuronal, que não é exatamente a minha pegada. Se eu não me engano, o Daniel Mograbi, da PUC, tem acho que uma orientanda de mestrado que fez uma dissertação sobre os efeitos da psilocibina no funcionamento neuronal, né? Nosso amigo aqui, professor da PUC. Essas pesquisas estão acontecendo, né? O uso de MDMA para tratamento de pacientes com estresse pós-traumático está acontecendo na USP, com resultados incríveis, né? Respondendo a Márcia, eu não quis falar esses números, mas em termos de números, os resultados do uso de substâncias psicodélicas 4, 5 vezes, em termos de remissão de sintoma, superiores aos medicamentos tradicionais. Também não sou ingênuo e acho que a indústria farmacêutica, de alguma maneira, já está de olho e trabalhando nisso, né? Mas a questão isso já está acontecendo, seja nos ambientes universitários, seja também em ambientes alternativos, da franja da lei, que eu vi que tem uma pergunta aqui da Márcia sobre legalização, o uso dessas substâncias fora de escopos de pesquisa no Brasil é ilegal, né? Então está na franja da lei, mas experiências terapêuticas já estão sendo feitas à franja da lei há um bom tempo também, né? Não quero ficar aqui identificado, né? Não sou nenhum hippie dos anos 60, porque nem estava vivo nessa época, né? Mas acredito sim que uma espécie, aí eu lanço uma provocação, eu acho que se a gente pensa em decolonização da psicanálise, e a gente vai ter uma cacique falando agora, depois da gente, por que não pensar uma psicanálise da floresta, né? Uma psicanálise onde nós, psicanalistas, em vez da cacique vir até nós vamos até lá, né? Lembrando que, etimologicamente, floresta é tudo aquilo que está fora, né? Eu acho que esse pode ser um caminho, apenas um caminho, de pensarmos uma psicanálise decolonial, né? Se aproximando, por exemplo, dos povos originários, de todo um arsenal de conhecimento que, como bem nos lembrou a Maria, funciona de uma outra forma, né? Mas nos aproximarmos disso e tentarmos perceber os efeitos para a nossa prática, né? Eu estou iniciando, estou tomado por esse assunto há pouco tempo, então não tem nenhuma grande verdade para passar aqui para vocês, é muito mais uma provocação e parte do meu espanto diante disso tudo. Luiz Paulo, você quer pegar a palavra agora? Sim, acho que eu posso. Foi o Pedro que colocou a questão sobre fronteira, né? Num diálogo entre você. Isso.
Enfim, o que me veio agora foi um pouco, quer dizer, eu acho que até uma passagem do Foucault, que a Anne Pellegrini falou na primeira conferência, né? Que ela falou a respeito da governamentalidade, né? E a Anne, ela comenta, quer dizer, retomando Foucault, o quanto que para Foucault esse termo, quer dizer, a questão da governamentalidade, ela se dá entre o que ele vai chamar das tecnologias de dominação e as tecnologias de si, né? Então, quer dizer, eu acho que tem uma articulação, se a gente quiser, quando a gente observa um tipo de dispositivo de poder, né? Que é utilizado para produzir uma dominação, uma forma de governo, né? Tem uma relação nessa formação com, digamos, com, ao mesmo tempo, práticas e tecnologias de si, que se submetem, numa certa medida, a, essa, a esse dispositivo, seja produzem em relação a ele algum tipo de recusa, de resistência, né? Então, a impressão que eu tenho, quer dizer, quando a gente pensa a questão da fronteira entre o Estado e o eu, se a gente quiser ainda usar essa categoria de eu, né, é possível, eu acredito, estabelecer algumas linhas de aproximação, de articulação, né, no sentido de pensar como é que, por exemplo, o eu fiz um pouco isso na minha comunicação, né? Como é que a gente pode pensar a questão da relação de objeto, né? Como é que um objeto que desestabiliza as categorias subjetivas, categorias narcísicas de imagem, enfim, de representação, como é que esse objeto tem uma função de inquietante, de estrangeiro, né? De aparecimento no real. Então, eu acho que eu tentei um pouco circular, não explicitamente, mas a minha comunicação acabou por circular um pouco nessas categorias, ao mesmo tempo subjetivas, se a gente quiser, e aí, no modo mais extenso, eu trabalhei com umas categorias governamentais, né? Então, eu acho que é possível fazer uma articulação, sim, e essa articulação ela deve pensar formas de submissão e assujeitamento, se a gente quiser usar esse termo que Foucault emprega, mas também de práticas de si, num certo sentido, de uma certa resistência em relação a esses procedimentos de dominação, né? Eu acho que foi eu vi aqui na conversa a Sheila Hansen, né, que me perguntou se a gente deveria acrescentar a lista desses excedentes islâmicos, né, favelados por populações nomeadas em situação de rua, né? Eu acho que sim, certamente elas fazem parte, digamos, dessa população que está em excesso, né, e que, num certo sentido, né, é objeto de uma certa necropolítica, né, de uma certa produção da morte, né, não só apenas deixar morrer, mas parece que tem uma produção estratégica da morte em relação a essas populações, né? Mas a impressão que eu tive, quer dizer, quando eu tentei reunir os islâmicos, né, mais na categoria do repovoamento, da migração, dos fluxos, né, me parece que tem um problema que se coloca com essa população que tem a ver com esse tipo de visto, de entrar num país, entrar num lugar novo, né? Eu acho que tem outras formas de fronteira, certamente, que vão ocupar, que vão incidir na população favelada, de rua, né? Outras formas de concentração e que passam, sobretudo, por um outro dispositivo, que é o dispositivo prisão, né? E que são importantes de analisar, mas na minha comunicação eu trabalhei mais com a questão do fluxo migratório, né? Na medida em que esse fluxo implica a questão do direito de estar lá, o direito de asilo, o direito de estar naquele país, em certo sentido, de ter documentos, né? Então, foi mais nesse campo que eu analisei as populações em excesso, se a gente quiser, populações supérfluas, populações excedentes no corpo social. Mas obrigado por seu comentário. A gente certamente tem que acrescentar essa população como uma população alvo de uma necropolítica. Luiz Paulo estava falando, eu estava lembrando da fala de ontem do Laval, da conferência do Laval, não é? Inclusive, o momento pandêmico em que nós estamos vivendo, né, também é uma situação que coloca em xeque ou denuncia a falta de porosidade dentre essas fronteiras entre Estados-nação, não é? As estratégias escandalosas, ao meu ver, né, no que dizem respeito aos esquemas de vacinação por países, não é?
denunciam o tanto quanto a gente está rigidamente impedindo pensar significados dessa globalização, não é? E da interdependência entre os povos, entre nações, não é? A partir da fala de todos vocês, eu acho que o momento pandêmico que estamos vivendo mostra a fragilidade da demarcação, né? E do fechamento entre os povos, né? Eu acho que estava lembrando do Laval da importância de pensarmos, né? Eu acho que a pandemia, num certo sentido, radicaliza, né? Mostra, coloca em evidência essa espécie de seleção e de triagem, né? O Balibar tem um texto que ele fala justamente, quer dizer, ele fala que todos circulam, né? A mobilidade é uma marca atual da globalização, inclusive facilitou a própria transmissão e a passagem da pandemia, né? Mas há uma certa seleção entre a população que circula, a população que é autorizada a circular, e uma outra população que o tempo todo, quer dizer, não é uma fronteira que impede, ela pode até passar, mas lá dentro ela é também alvo de uma certa, digamos assim, perseguição, um certo processo de fronteirização, de fronteira, né, de produção de fronteiras. Ela não consegue se beneficiar de todas as coisas, o acesso à saúde, à educação, ao trabalho é reduzido, quer dizer, então tem uma série de, digamos, de procedimentos que incidem, não só de impedir, mas também, quando se ultrapassa, de permanecer colocando barreira, colocando obstáculo, né? Eu acho que a pandemia e a questão da vacinação certamente coloca isso de maneira evidente e coloca também em xeque as decisões nacionais por certas vacinas, por outras, né? Quer dizer, eu acho que coloca um pouco de calor aí, digamos, nas relações de diplomacia, né? Relações diplomáticas, né? Não, e acho que aqui, complementando essa discussão, acho que esse pensamento tão marcado, né, dos Estados-nação, né, de fronteiras fechadas, como é que produz violência, né, e sofrimento. E aí, fazendo uma relação, eu acho que a fronteira mais íntima de todos nós, o Freud fala isso diversas vezes, né, eu acho que esse pensamento ele acaba sendo oriundo dessa ideia de que precisamos de algo exclusivamente nosso, então a gente fecha as fronteiras, né? A dificuldade de fato experimentar um comum vivo, né? E que contamina, né? Se a gente fecha as fronteiras, mas o vírus não respeita a fronteira. Então, de certa maneira, elas têm um pensamento virótico que a gente tem que inocular e contaminar, usando o termo aí que a Maria usou, de contaminação, né? Num sentido potente, né? Para alargar essas fronteiras. Porque a fronteira mais íntima que nós carregamos todo dia é de nós com o mundo, de nós né, do eu, fronteira interna, né, que Freud fala, do eu com o seu inconsciente, e do eu com o mundo externo. Né? Então, acho que o Luiz Paulo trouxe os efeitos nefastos dessa fronteira, dessa fronteirização sobre os viventes, né, em termos macropolíticos, né? E eu tentei trazer essa violência, esse sofrimento que esse narcisismo arrogante, que nos coloca numa espécie de excepcionalismo humano diante dos outros que são diferentes de mim, né? E como é que isso é perpetrado pela cultura da internet, essa tribalização identitária, onde os algoritmos vão criando bolhas, onde eu só me relaciono com espelhos, né? Com cópias de mim mesmo, né? Como é que isso gera sofrimento? O consultório está cheio de relatos de sofrimento sobre isso. Então, existe aí uma violência macropolítica acontecendo de fato, né? E existem violências subjetivas acontecendo diariamente por conta dessa fronteirização, dessa maneira de pensar fronteiras. Eu não estou falando aqui em propor, falar aqui ao fim da castração, não, evidentemente que não. Não uma proposta de abolição das fronteiras, mas é a proposta de um certo encontro, de uma certa mistura, sem que eu me funda, né? Não é um monismo, né? Não é um pensamento fusional, mas é um pensamento de mistura, de entrar em contato, de contágio, de contaminação, né? Que eu acho que é super importante para a gente pensar a nossa prática clínica e para a gente pensar também as práticas políticas vigentes ainda no mundo de hoje.
qualquer forma, eu acho que a experiência denuncia também a nossa arrogância, né? Nós nos protegemos, tomamos 3 doses, 5 doses, a África não nos contaminará, não é? Eles circulam menos pelo mundo, nós, portanto, estamos menos expostos a eles. Eu vou fazer aqui uma... A gente ainda tem 5 minutinhos, chegaram novas questões. Tem uma questão, Maria, a Leila Ripoll faz um comentário aqui para você. Como você entenderia essa questão das fronteiras no mundo indígena? Entre eles e nós, e mesmo entre eles. Tem um comentário do Eduardo ao Luiz Paulo. A apresentação de Luiz Paulo me fez pensar na população psicótica, que depende do SUS, crescentemente banida de seus territórios para o hospital psiquiátrico, que é também uma espécie de campo de refugiados. É um comentário. Maria, não sei se você quer pegar a pergunta-provocação posta pela Leila. Oi. Tem uma... Desculpa, tem uma pergunta aqui que o Bruno... Deixa eu ver. Não tinha visto. Poderia falar um pouco mais sobre como poderia estudar esse conceito de fronteira? Não era esse conceito. Poderia falar um pouco mais sobre como poderíamos tomar esse conceito de fronteira, como esse conceito de fronteira opera na cosmologia moderna, ou se algum outro conceito da cosmologia moderna, em específico, você identifica tendo sido movido pelo contato com o modo de vida Arueté. Eu vou começar, obrigado pelas questões, eu vou começar pela pergunta da Leila e em seguida vou para essa questão que o Bruno colocou. Eu não sou antropóloga, como eu disse, então tudo que eu vou falar aqui é de um ponto de vista, como posso dizer, distante de quem lida com essas questões de perto. Mas o que eu diria é que eu acho que talvez, justamente nessa questão da fronteira, a gente se encontre mais uma vez com essa diferença de mundos. Porque o que eu acho que a gente consegue ver, e acho que a gente tem visto, né, a todo momento nos noticiários, é justamente uma briga por fortalecer essas fronteiras, a necessidade de demarcação dessas fronteiras e de nenhum contágio, né? Do mínimo contágio, porque o contágio significa contágio, significa doença, significa morte, significa... Então, não estou querendo dizer com isso que a gente não tenha necessidades comuns, no sentido de, obviamente, eles também querem e necessitam da vacina, como todos nós, mas talvez pudessem prescindir dela se tivessem garantido o seu lugar de vida muito fortemente, muito bem demarcado, né? Então, acho que o que a gente tem acompanhado, justamente por essa questão do marco temporal e tudo mais, é justamente a necessidade da criação dessas fronteiras, né? Da marcação e da... Entre eles, a Leila perguntou também, eu saberia dizer pouco. Assim, acho que... saberia dizer pouco. Acho que prefiro ficar entre nós e eles, que é onde eu consigo atuar assim, um pouco mais de conforto. Com relação à questão do Bruno, foi bom até você ter colocado essa questão, porque eu acho que, de alguma maneira, essa questão de pensar a relação do local com o global, em algum lugar essa questão da fronteira e do que na física e na cosmologia se chama de condições de contorno está um pouco em jogo aí nessa questão. Quando você vai resolver um problema assim, na física ou na cosmologia, você tem as equações gerais de movimento para resolver aquele problema e você tem uma coisa que a gente chama de vínculo, ou justamente condições de contorno, que justamente são as condições de fronteira daquele problema, pode ser chamado de fronteira também, que é justamente
quando você, como é que eu vou dizer, contingencia aquele problema deixa de ser um problema geral e trata de ser o problema daqueles corpos, com aquela velocidade, naquele terreno, naquele lugar, e ganha uma atualização específica naquele ponto. E acho que quando a cosmologia, né, se coloca a tarefa de agenciar, né, a estrutura global do universo com os eventos locais, de algum modo, o que está querendo dizer, se a gente pudesse chamar de fronteira, palavra que é um pouco difícil para esse contexto, porque hoje a gente, né, o universo ele é limitado, porém infinito, enfim, tem diversas questões aí, mas se é que essa estrutura movente que a gente chama de universo poderia ser entendido como fronteira, é como se essas fronteiras, pensando no lugar da cosmologia, elas o tempo todo precisassem enviar algum tipo de informação, de algum modo elas atingissem de alguma maneira o movimento dos corpos que ali vivem, assim como, no sentido inverso, o movimento dos corpos também interfere na forma com que essa fronteira se estrutura. Isso é a forma com que a cosmologia pensa. Quando a gente para e vê nos Araueté essa dinâmica justamente de uma concentração e dispersão, é como se eles o tempo todo tivessem no jogo de constituir e desconstituir essa fronteira. Constituir e desconstituir essa fronteira. É como se eles resistissem a essa fronteira firme, fixa, fechada, que poderia se constituir numa sociedade pensada de uma maneira mais clássica, tradicional. Então, nós somos essas pessoas, e aqui né? O que não quer dizer que eles estão questionando quem eles mesmos são. Ao contrário, que o que eles mesmos são faz parte do que o que constitui eles como eles são, é permanecer nesse jogo entre criar e descriar uma fronteira, entre estar no limite da existência dessa fronteira da aldeia e dessa aldeia que se desfaz, por exemplo, na época das chuvas, onde eles vão embora para a mata. Então, eles ficam o tempo todo vivendo, né? Tem uma frase muito curtinha que aparece quando você procura Araueté, assim, no ISA, no Instituto Socioambiental. A frase dele é assim: vivemos entre, a gente vive entre. Então, é como se esse povo, eles justamente vivessem nesse entre abrir e fechar, entre o céu e a terra, entre a aldeia e fora da aldeia. É isso. Obrigada. Gente, eu infelizmente vou ter que encerrar. Entraram novas perguntas, particularmente aqui uma para o Luiz Paulo, mas a gente está com o limite da fronteira da próxima atividade, que será a conferência. Muitíssimo obrigada a vocês, em nome do EBEP, em meu nome. Foi muito provocativa, não é? Eu acho que a gente sai daqui provocados, com um certo mal-estar do lidar com essa ultrapassagem, demarcação, com a porosidade dessas fronteiras. Não sei nem se tenho tempo para oferecer para que cada um de vocês faça uso da palavra, só se for 1 minuto para cada um, mas às 11h30 teremos a conferência com a Cacica Majur. Ok? Alguém quer dar tchau? Eu fecho. Rapidamente, só para dizer que as perguntas acho que era Eduardo e Sheila, né? Eu acho que são importantes, e eu percebi essa problematização do que a Sheila comentou, acho que no último comentário, populações separadas, que vivem no campo, na fronteira, dentro, né, dos territórios. E a pergunta, Natasha, também eu vou ter que responder depois, em outra oportunidade. Você vai responder para ela. Ela entrou ultrapassando fronteiras. Mas foi um prazer. Okay? Obrigada, gente. Obrigadíssima, Maria. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Super obrigada. Abraço. Até breve.